O PT realiza hoje uma reunião estratégica, Luiz Henrique Renato Bahia, para definir seus palanques estaduais na eleição. O encontro será conduzido pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva, pelo deputado José Guimarães, que coordena o grupo de trabalho eleitoral, que eles denominaram GTE. A meta central é o projeto da reeleição do presidente Lula. A partir, eles vão analisar vários cenários nos 26 estados do Distrito Federal. A cúpula, denominada aí para o GTE, vai discutir aí o mapa eleitoral do partido, estado a estado, que vai servir como base nas eleições deste ano. O PT trabalha hoje com projeção de 20 candidaturas próprias ao Senado e 10 a 15 candidatos a governador da própria legenda. Os estados hoje governados pelo PT são Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O PT hoje governa 4 e pretende lançar até 15 candidatos nas eleições deste ano. Mas esses 4, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, segundo a cúpula do PT, são prioridades porque pretendem manter o comando desses estados. Nos 10 primeiros, os governadores Jerônimo Rodrigues, Elmano de Freitas e Rafael Fonteneles, que é Piauí, Bahia e Ceará, vão buscar a reeleição. Aqui no Rio Grande do Norte, não. A atual governadora Fátima Bezerra vai tentar fazer o sucessor, que o pré-candidato já é conhecido por todos nós, que é o Carlos Eduardo Xavier, o Cadu. Mas há um temor muito grande na cúpula do PT hoje, deles perderem a hegemonia no Nordeste. Já no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as prioridades para o PT. Mas é muito pouco provável que o PT consiga eleger não só governador, mas sequer senador nesses estados. A situação do PT hoje, apesar do presidente Lula estar liderando em segundo turno 75% das pesquisas publicadas nos últimos 60 dias, a situação do PT eleitoralmente nos estados é muito ruim. Há uma perspectiva, inclusive, que o PT possa diminuir de tamanho no Senado e na Câmara dos Deputados. E rapidamente, Luiz e Renato, Bahia, Jerônimo Rodrigues tem direito à reeleição. E o PT montou uma chapa fortíssima para o Senado. Rui Costa, atual ministro do Gabinete Civil, sai agora, no mês que vem, e Jacques Wagner, candidato à reeleição. Mas o senador Ângelo Coronel, que era do PSD, que tem como presidente do partido no estado da Bahia o senador Otton Alencar, ele rompeu sexta-feira. Por quê? Porque a proposta do PT é que Ângelo Coronel fosse suplente de Rui Costa ou de Jacques Wagner, primeiro suplente, e faria um acordo para daqui a 4 anos, Jacques Wagner e Rui Costa voltar a ser governador, tomaram a Bahia de poder, né, de projeto, e ele assumisse os últimos 4 anos no Senado. Ângelo Coronel não aceitou e rompeu, e vai apoiar a Semineto para o governo. A Semineto hoje lidera as pesquisas para governo na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues não está na crista da onda lá, tá? Ângelo Coronel não só fortalece a candidatura de Semineto, como causa prejuízo aos candidatos ao Senado do PT. Olhem no Ceará. A situação de Elmano de Freitas no Ceará hoje, muito ruim. Ele não lidera as pesquisas. Quem lidera as pesquisas no Ceará hoje é Ciro Gomes. Ciro Gomes vai ser candidato a governador no Ceará. Hoje tem mais de 12% em média de liderança sobre Elmano de Freitas. E liderando todo o campo do centro e da direita, Luiz Henrique Renato Bahia. Não é? E o PT lá tende a se juntar com o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, para formar a chapa. Mas quem lidera hoje é Ciro Gomes. E há dúvidas, inclusive, do senador Cid Gomes, se vai se manter no campo progressista no Ceará, se apoia Elmano de Freitas a reeleição no Ceará. Parece que Cid não será candidato. Isso eu li alguma coisa. Ele não será candidato. Poderá mudar. Segundo, ele já tinha anunciado que não será candidato à reeleição ao Senado. Segundo amigos meus, pode não só apoiar o irmão, como pode ser candidato na chapa. O irmão? Sim. Tudo é possível no Ceará. É impressionante. Sim. Se degladiaram tanto nos últimos anos. Sim, certo?
No Piauí, a situação mais tranquila. Tá? A oposição está enfraquecida no Piauí. A situação mais tranquila. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, é muito pouco provável que o PT eleja o governador. E, BG, por que você diz isso? Pelo desastre da gestão Fátima Bezerra. Mas, BG, por que você diz que é desastre? É só ver os números de pesquisa. Só ver as nossas pesquisas. De 10 pesquisas publicadas, a governadora tem avaliação razoável em 2. Todas as outras 8 botam a situação da gestão da governadora pessimamente. Inclusive, as avaliações internas do próprio PT, Luiz. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, a esperança do PT é eleger Eduardo Paes. Vejam só. Já anunciou que vai sair dia 20 de março. Que a esperança do PT é que Eduardo Paes ganhe a eleição. Tá? Minas Gerais, Romeu Zema deverá eleger o sucessor. Tá? É muito pouco provável que o PT consiga lançar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato ao governo. É muito pouco provável que isso aconteça. E São Paulo, Tarcísio de Freitas só não vence a eleição em São Paulo se errar tudo daqui para a eleição e se for alvo aí de escândalos de corrupções um atrás do outro, porque ele hoje tem média entre 57% e 68% nas pesquisas e os candidatos apoiados pelo PT não passam de 25%. O voto no Nordeste, ele se tornou mais volátil, um voto mais só mais um pragmático detalhe, no sentido... que Lula caiu, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, 10% de avaliação positiva no Nordeste nos últimos 90 dias, tá? O voto se tornou mais volátil, mais pragmático, mais sensível às questões econômicas. É fato que o Nordeste, nas últimas eleições, tem sempre decidido pró-PT. Haja vista aí o Dilma e o próprio presidente Lula, que venceu. Aliás, o PT sempre venceu no Nordeste. Como você bem desenhou, BG, tem um fator interessante no Nordeste brasileiro hoje, que é o PSD, que é um partido que é híbrido. Ele é governo e ele também é oposição. Ora, veja, o PSD hoje em nível nacional tem 3 possíveis, obviamente que vai resultar em um só, mas 3 possíveis pré-candidatos. Você tem o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Paraná e o governador de Goiás, todos no mesmo PSD de Kassab, que é secretário estadual do governo Tarcísio de Freitas. Quando você olha para a estrutura do Nordeste, acrescentando a tudo que você falou, temos ali Alagoas, com um prefeito talvez um dos mais bem avaliados, o JHC, que é do PL, que deverá concorrer contra o ministro, o filho de Renan Calheiros. Não. Eu vi um indício. Lá em Alagoas as coisas mudaram muito. Eu vi. Certo? Tinha um pré-acordo para se candidatar Renan Filho. Não, Renan Pai. Sim. Certo? Renan Calheiros por uma chapa ao Senado e Arthur Lira na outra chapa para o Senado. Isso, eles que são inimigos políticos. E os outros 2 candidatos seriam de faz de conta para eleger os 2. Certo? JHC, que era pré-candidato ao governo do estado, começou um entendimento político com o clã Calheiros. Certo? Por quê? Porque a ministra do STJ, indicada por Lula ano passado, é ligado a JHC. Isso. E teria, segundo se fala em Maceió, teria tido um acordo desses, que se ela fosse nomeada para o STJ, poderia ter um entendimento político. Aconteceram 2 fatos relevantes lá nos últimos tempos. Alfredo Gaspar, deputado federal de Alagoas, assumiu a relatoria da CPMI do INSS. Certo? E Alfredo Gaspar, de novembro para cá, colocou seu nome nas pesquisas para o Senado. E hoje lidera todas as pesquisas para senador. Todas. À frente de Renan Calheiros e de Arthur Lira. Detalhe, que ele corre em faixa própria. Então a população de Alagoas está mostrando, pelo menos nas intenções de votos, rejeitar hoje as estruturas políticas, apesar de Renan Filho liderar para o governo. Porém, quando o nome de JHC vai para pesquisa para ser candidato ao governo, há um empate técnico. JHC, que hoje é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. Detalhe,
que a mulher de JHC pode ser candidata ao Senado fazendo dobradinha com Renan Calheiros. Tá? Então, lá em Alagoas, hoje, os dois pré-candidatos a governador fortes, hoje apoiam Lula para presidente. JHC, que era eleitor bolsonarista, votou em Bolsonaro, hoje tem feito os elogios a Lula publicamente, por causa desse compromisso dessa senhora ter sido indicada por STJ no ano passado. Veja só. É parente dele, não sei se parente. Tia. Que loucura, rapaz. No caso específico, bom, você falou em Alagoas, vou falar aqui um pouquinho sobre o Ceará. Pernambuco. Pernambuco você tem uma vantagem de 20 pontos. A governadora Raquel Lira se recuperou. Mas ainda há 20 pontos de diferença. Se recuperou e hoje, nas bolsas de aposta, já achem que João Campos não vence a eleição. Veja bem, a briga de Pernambuco, a briga atual em Pernambuco diz respeito a uma possível ação clandestina da Polícia Civil de lá em relação a secretários da prefeitura, o que levou o prefeito João Campos e a Brasília e o ministro do Supremo ontem proferiu uma sentença que meio que abafa tudo isso, suspende todas as investigações. A briga chegou à questão da polícia. A senhora que é ministra do STJ hoje é tia de JHC, né? Tia, eu falei que acho que é sobrinho dele, o que eu tinha comentado. Pernambuco é uma questão interessante, você não tem mais aquela folga absoluta, embora sejam 20 pontos, a governadora Raquel Lira apresentou um crescimento monstruoso nas redes sociais e um tipo de trabalho que era apenas e tão somente só de João Campos. Existem alguns escândalos que podem acometer João Campos, sim, mas a governadora se recupera e se recupera muito bem. Lá vai ser um embate interessante de ver. Difícil para Raquel Lira, é um estado que foi durante muitos anos governado pelo PSB e João Campos é um prefeito muito bem avaliado. Eu queria só falar do Ceará rapidamente, porque o Ceará me chama a atenção, porque você vê um Ciro Gomes que retorna para o centro-direita, e que vai certamente dar muito trabalho. Agora a gente precisa levar em conta as máquinas administrativas, tanto na Bahia quanto no Ceará. Eu acredito que Ciro Gomes tem amplas chances de ser o próximo governador, sim, porque sabe fazer campanha no Ceará e é uma entidade da política dos últimos 40 anos. Na Bahia, a gente precisa lembrar que a ACM Neto começou a campanha passada liderando com folga e perdeu, porque você tem uma estrutura muito grande. Vocês imaginam que são 20 anos no poder. Mas Rui Costa não estava avaliado como gerou no estado. E Rui tirou até o final do governo. Rui não foi candidato a nada. Ele desiste de ser candidato, tira até o final do governo e depois assume a Casa Civil do governo Lula. Mas governo é governo. A ACM Neto, obviamente, está muito mais talhado, muito mais preparado para essa candidatura. Há uma fadiga nesses estados. Aqui no Ceará, na Paraíba é interessante. O vice-governador, quem lidera a pesquisa é Cícero, você entende de Paraíba, porque o seu blog está lá também. Quem lidera é Cícero, mas o potencial de crescimento do atual vice-governador ligado a João Azevedo é imenso, porque João Azevedo tem 80% das preferências de voto. Os dois candidatos. E você tem Efraim, que é um candidato que deu uma guinada ao bolsonarismo nos últimos dias. Então, aliás, ele já era ligado, mas agora muito mais, foi na caminhada de Nicolas. Então você tem 3 pré-candidatos. Há quem diga que Efraim retira. Eu acredito que não vai retirar. Mas aí você pode ter 3 forças lá. São 3 candidatos hoje, 3 pré-candidatos ao governo da Paraíba. Lucas Azevedo, que é o atual vice-governador de João Azevedo, filho da senadora Daniela Ribeiro e sobrinho de Agnaldo Ribeiro. Isso. Um jovem de 32 a 33 anos, elogiado por todos, e não tem a pecha de ser um político tradicional, né? Ideológico e briguento. Então, não me leve. E, de fato, Cícero Lucena lidera hoje todas as pesquisas para o governo. Mas o governo da Paraíba hoje tem entre 7 e 8 bilhões no caixa. E Lucas Ribeiro, ele assume o governo agora em março. Ele é candidato à reeleição na cadeira de governador. E o que dizem na Paraíba, os próprios grupos políticos, apesar do palanque de Cícero está hoje muito fortalecido, porque Cícero será candidato a governo, tendo o senador veneziano como candidato dele. Isso. E tendo Bruno Cunha Lima como coordenador da campanha dele. Isso. Bruno que foi candidato na campanha passada. Então, assim, os Cunha Limas voltaram a fazer parceria com o Lucena e deram a família de Vital do Rego, de veneziano, junto. Então, politicamente, é uma chapa muito forte em João Pessoa e em Campina Grande. Porém, se fala que quando a estrutura do governo
e a estrutura política, que o pai de Hugo Mota vai ser candidato a senador nessa chapa de Lucas Ribeiro, vai ser João Azevedo com o pai de Hugo Mota em Dobradinha, os dois candidatos ao Senado. E com o Lucas Ribeiro, candidato a governador. O pai dele que é prefeito de Patos, né, Bruno? Foi prefeito de Patos. Foi prefeito foi. de Patos. A família dele está de Hugo Mota está na política de Patos há 40, 50 anos. Tá? Então dizem que quando o Cancão piar, essa chapa de Lucas Azevedo ultrapassa e que ele deverá vencer a eleição. Tá? Efraim Filho, ele é senador até 2030. Isso. Ele acerta se manter nesse campo de centro-direita, porque ele está ocupando esse espaço sozinho. Ninguém ocupa. Sozinho. Mesmo que ele perca a eleição, o que deverá acontecer, ele ganha ocupando espaço. Já os candidatos a senador de Efraim é o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do PL. Que perdeu a prefeitura de João Pessoa. Que perdeu a prefeitura do PL. Então a situação na Paraíba é essa daí. Bora vir para o Rio Grande do Norte?